hoje nossa aula de produção de texto. Nossa aula de produção de texto hoje nós vimos na semana passada. Então eu vou rever novamente com vocês e dela fazer algumas questões em que vocês vão responder as questões que eu for fazer. No caderno de produção de texto, vocês escrevam as questões e as respostas. Revendo o que eu falei na semana passada sobre cordel. O que é uma literatura de cordel? É um poema ritmado que conta uma história em tom bem humorado. A linguagem informal aproxima-se da fala. Não há preocupação com a norma culta e são usadas diversas expressões regionais. Quer dizer, você fala um sotaque nordestino, você conta uma história bem humorada, bem engraçada. Pode ser ironia, pode ser política. No Brasil, a literatura de cordel é comum principalmente na região Nordeste. Este tipo de publicação é quase artesanal, pois os livretos, novamente de poucas páginas, são produzidos e vendidos pelos seus próprios autores. Artesanal é aquele que ele faz, corta o papelzinho fininho e faz todos os versinhos ritmados. Na capa, ele faz o desenho. Isso é um trabalho artesanal. O tema de um poema de cordel é livre. E apesar de procurar retratar a situação abordada com humor, e o cordelista pode fazer uma crítica social e usar de ironia ou exagero. As ilustrações da capa de um livreto de cordel são feitas com uma técnica chamada xilogravura. Xilogravura é a técnica usada nas capas do livrinho de cordel, que consiste em produzir madeira o molde do que se pretende reproduzir, tal como um carimbo. Aqueles livrinhos quadradinho pequeno, mais ou menos assim, que tem aquela capa, os desenhos da capa, aquilo ali é chamado de xilogravura. A atividade de vocês, o primeiro quesito é: o que é uma literatura de cordel? Vocês vão responder o que é uma literatura de cordel. Um poema ritmado que conta com uma história em tom bem humorado. Segundo quesito: no Brasil, onde é mais comum a literatura de cordel? Eu falei que na região Nordeste era que predominava a literatura de cordel. E no terceiro quesito, como se chama a técnica para ilustrações de um livreto de cordel? Aquela técnica que eu falei do desenho da frente. Eu falei agora, xilogravura. Então, vocês releiam ou assistam novamente e respondam a essas questões. Certo? Bom trabalho, quarto ano.